saiu certa vez no jornal um anúncio que dizia: contrata-se matemático. Venha e mostre que você é realmente um matemático e será contratado. Receberá 30 mil por mês e trabalhará apenas 5 horas por dia. Com essa vaga, esse anúncio, né, a empresa, aquela determinada empresa, lotou-se de candidatos. Então, no dia das entrevistas, a fila até era imensa a partir da porta, né? Os candidatos entravam na sala da entrevista e ali tinha só o entrevistador e o candidato. Ao canto da sala havia uma lareira e ao centro da sala havia um balde. Então o entrevistador dizia o seguinte: tá vendo aquela lareira ali no canto? Sim, tô vendo. Tá vendo esse balde aqui no centro da sala, bem aqui na nossa frente? Sim, tô vendo. Solucione esse problema. Se eu pedisse para você apagar aquela lareira, como você faria? Então, o entrevistado olhava para o lado, olhava para o outro, procurava alguma coisa na sala, olhava para o balde e concluía que já sei. Pega o balde e vira água na lareira. O entrevistador falava: muito bem, muito bem, muito bem. Vou fazer o segundo problema para você. Então o entrevistador pegava o balde com água, colocava no canto da sala e fazia a mesma pergunta. Falava assim: você vê a lareira e você vê o balde naquele canto da sala. O que você faria para resolver esse problema? Eu quero apagar essa lareira. Então o entrevistado olhava para o balde, olhava para a lareira, não via nenhuma pegadinha, não via nada de diferente e falava: é fácil, vou até lá, pego o balde e vou até a lareira, despejo água na lareira. E o entrevistador falava: muito obrigado por sua entrevista, talvez entraremos em contato, até logo. E o entrevistado ia embora. Nisso passou o dia, passou a tarde, e ao final da tarde, um entrevistado saiu de lá da sala de entrevistados, e o entrevistador saiu apertando a mão dele, falando: parabéns, parabéns, você com certeza é o cara já está contratado, você é o cara que nós estávamos procurando. E o entrevistador entra feliz, o entrevistado também sai feliz, e acaba as entrevistas, e o entrevistador fecha a porta e avisa para os outros que podem ir embora, que a vaga já tinha sido concluída. Mas aí, todos aqueles entrevistados que ainda faltavam, e aqueles entrevistados que já tinham passado, que ficavam se perguntando: ele fez a mesma coisa com você? Foi a mesma pergunta, as mesmas perguntas. Ele fez esses dois problemas do balde no centro e do balde no canto? Foi. Daí quando eles viram que esse cara passou, todo mundo se rodeou e falou assim: mas o que você fez? Ele fez alguma pergunta diferente pra você? O que ele perguntou? Ele perguntou pra você sobre o balde no centro da sala, que tinha que apagar a lareira? Ele falou: foi isso que ele perguntou. E o que você falou que você ia fazer? O que você ia fazer pra apagar aquela lareira? Ué, pegar o balde com água e jogar na lareira, é o jeito mais fácil de apagar. Mas e a segunda pergunta? Ele também fez pra você? Ele pegou o balde, colocou no canto da sala e perguntou como é que apagaria a lareira? Ele fez essa pergunta pra você também? Ele falou: sim, foi essa pergunta que ele fez pra mim. E como é que você solucionou isso? Porque ninguém conseguiu resolucionar, todo mundo pegou o balde e apagou a lareira. Daí ele respondeu: eu peguei o balde e levei até o centro da sala. E aí se tornou o problema anterior. E agora? E ele foi aprovado nessa entrevista e foi contratado como matemático. Essa história, ela não é nova, não é atual, mas eu acho que não encaixa apenas para a matemática, né? Mas sim, eu acho que quem estuda matemática, quem gosta de matemática, com certeza já começou a se ligar, começou a reparar que a matemática tem muito disso. Primeiro você aprende a resolver um problema. Depois você aprende um problema mais difícil, e a forma mais fácil de você resolver um problema difícil é você transformá-lo no problema que você já sabia resolver. Se aproveitar que você já tem algo, uma base, e a partir dessa base você poder resolver coisas mais difíceis, coisas que você ainda não tem a base, ou às vezes não sabe que tem. Bora fazer isso na prática. Vamos tentar fazer isso daqui na prática agora com a matemática. Calcule a área do trapézio abaixo. Reparem que ele até colocou a fórmula da área, né? A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ele deu a base maior, ele deu a base menor, ele deu a altura
E é só jogar na fórmula. Então aqui é só colocar a área do trapézio é a base maior, 15, mais base menor, 12, vezes a altura, 4, dividir por 2. Aqui vai dar 27, vezes 2, né? Porque o 4 sobre 2 vai dar 2, né? Vezes 2, 54. 54 unidades de área. Ele não colocou centímetros, mas se fosse centímetros eu colocaria centímetros quadrados e assim vai, né? Unidades diárias. Isso aqui é unidades de área. Beleza. Agora, olhem essa outra questão aqui. Calcule o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Ele deu um triângulo retângulo. A hipotenusa mede 10. Os catetos medem x e 6. E ele até colocou uma fórmula que é muito utilizada, né, quando a gente vê triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Só vou aplicar na fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vou resolver esses números aqui. Então vai ficar 100 é igual a x ao quadrado mais 36. Passo o 36 para ali subtraindo, né? Então vai ficar 64 igual a x ao quadrado. X é igual a raiz de 64. Vai dar 8, né? Eu nem vou falar menos 8 porque é um desenho, né? Não tem como ser menos 8 aqui. Então x é igual a 8. Não sei se é centímetros, se é metros, mas x vale 8. Beleza. Aqui eu dei uma relação, uma fórmula que existe. Essa relação existe para triângulos retângulos. E no exercício anterior, aqui em cima, eu pedi para calcular a área de um trapézio. Mas eu dei as informações. Eu dei quanto medir a base maior, quanto medir a base menor, quanto medir a altura. Vamos para um terceiro exemplo e vamos ver essa história na prática aqui agora. Olha essa questão. Calcule a área do trapézio abaixo. Como eu já tenho uma base com relação a trapézios, eu já sei que a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Eu tenho a base maior, eu tenho a base menor, eu não tenho a altura, mas se eu tivesse eu conseguiria resolver esse problema. Aqui vem aquela parte. Esse problema então ele não é tão simples quanto o outro que me deu todas as informações. Esse daqui ele foi o entrevistador colocando o balde no canto. Ele deu um problema novo. Que aqui eu teria que tentar manipular o problema ou fazer esse problema se tornar um problema mais simples da forma que eu conhecesse ele, né? Então, se eu conhecesse a altura desse trapézio, eu com certeza conseguiria resolver esse problema. Bom, a altura é a mesma em qualquer parte do trapézio. Então, se a altura aqui for x, por exemplo, vamos colocar o que é a altura x, em qualquer lugar do trapézio ela é a mesma, até aqui na beiradinha. Aqui também vai ser a altura x, né? E reparem que eu cortei a altura tem que chegar ali embaixo, ó, formando 90 graus. Reparem que quando eu tracei essa altura aqui, eu quebrei essa base. Ela não vai medir agora tudo mede 11, mas na verdade agora mede 8 aqui o cantinho da esquerda, a base desse retângulo que eu criei, e aqui mede 3, né? Agora o problema que eu tinha de calcular a área desse trapézio estava difícil, porque eu não tinha altura. Mas agora eu vou usar as duas bases que eu já criei, que eu já tenho. A primeira base estava no segundo exercício. O segundo exercício era praticamente este, ó. Calcule x no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado dá 25. Cateto ao quadrado aqui vai dar 9, mais x ao quadrado. Vou passar para lá o 9, vai ficar 16 igual a x ao quadrado. Então x é igual a 4. Então agora eu já sei quanto mede a altura. E agora o problema se tornou mais simples. Agora eu coloquei o balde no centro da sala. Agora eu sei como é que resolve isso daqui. Eu tornei um problema que era muito complicado, que a primeiro momento parecia complicado, parecia uma coisa nova, mas agora é um problema comum. Calcule a área de uma figura tendo os dados da figura.
Beleza, só calcular. A área vai ser igual, base maior, 11, mais base menor, 8, vezes a altura 4, sobre 2. 11 mais 8 é 19, e 4 sobre 2 é 2. Aqui vai dar 38 então, 38 unidades de área. Dá para reparar uma coisa, que a matemática, na verdade, às vezes a gente olha e fala, meu, o professor ele passa 50 problemas dos fáceis na sala de aula, do tipo, calcule a área e tá aí os valores, pode substituir. Só que chega na hora da prova ele pede isso, ele pede esse problema aqui, que ele não me deu a altura. Só que ele está meio querendo saber se você consegue pegar um problema maior, que envolve conhecimentos que você já teve, e consegue manipular de forma a você tratar ele como um problema menor. Descobrir quais são aqueles mini problemas que tem lá dentro. E aí, se isso ficou confuso ainda, pense na sua vida, independente da matemática. Eu vou dar um exemplo da minha. Certa vez eu estava dando aula e trouxeram para mim um cubo mágico diferente, e eu já sabia montar o cubo mágico normal, já até dava aula da montagem do cubo mágico 3x3, e me deram um cubo diferente, tudo, um cubo, em vez de ter cores, ele tinha tamanho, todo prateado. Só que me falaram o seguinte, professor, tenta montar aí. Só que esse cubo, professor, ele vai virar aquele cubo normal, igual aquele cubo normal, quadradinho, sabe, ele tá todo estranho, todo deformado. Daí eu fui pra casa e no ônibus eu olhei pra aquilo e falei assim, pera, ele vai virar aquele cubo normal, então talvez ele tenha as mesmas peças e talvez então sejam os mesmos passos. Eu só tenho que pensar, tentar encontrar aqui como é que seria cada cor neste cubo. E funcionou. Eu descobri, na verdade, no ônibus mesmo que aquele cubo ele consigo montar ele usando o que eu já sabia, usando a base que eu já tinha. Eu acho que quem aprende algum instrumento vai poder dar o mesmo exemplo, né? Você tem que partir de uma base e a partir daí você pode ir lá pro mais difícil. Mas às vezes você pega um negócio que é muito difícil e você fala, isso aqui vai ser impossível, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas você descobre que tem aquela basezinha, aquele comecinho que todo mundo vai saber fazer. Se você assistiu até aqui, comenta aí nos comentários se existe alguma coisa que você aprendeu, teve que aprender e reparou que você passou por essa situação, onde para você aprender o mais avançado, você usou com certeza aquela base inicial. Aquela base fez a diferença. Ou se você consegue reparar que algumas situações na sua vida, que alguma situação que você passou na sua vida, era muito complicada, mas você usou alguma coisa como modelo. Oh, aquilo ali eu sei fazer. Se eu conseguir pegar essa situação que eu tenho e levar para aquela situação, eu consigo resolver. Comenta aí e se você gostou, deixa o like e valeu, falou!